O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo inicia, no trecho de hoje, a primeira leitura, com uma frase lapidar: Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Isso aqui é um princípio que a gente pode aplicar à nossa vida de cabo a rabo, né? Nossa vida inteira. E ele diz que este amor ao próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o cumprimento, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Claro que sabemos aqui que São Paulo está se referindo aos mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos. A gente sabe que a primeira, aqueles 3 primeiros mandamentos referentes a Deus, realmente estão acima de tudo. E depois vem os mandamentos, a partir do 4º, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, e segue. Estão ligados ao próximo. Então, realmente, o amor é o cumprimento perfeito da lei, e a gente cumpre toda essa parte da segunda tábua da lei, amando o próximo como a nós mesmos. Mas esse amor é o cumprimento da lei quando ele é entendido, que inclusive esse amor ao próximo, ele o está bem colocado se amamos o próximo, porque amamos primeiro a Deus. Então, o amor, que é o cumprimento da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo por amor a Deus. Então, amar a Deus e vai amar o próximo passando também por Deus e chegando ao próximo, né? Essa é a forma realmente desejada por Deus de amar, porque na prática também é assim. Tem coisas que a gente faz, que está no Evangelho, que a gente só faz por amor a Deus. Desamar o próximo, perdoar 70 vezes 7. A gente às vezes diz: olha, eu não quero, se fosse por mim eu não faria, não é assim? É ou não é? A gente diz: se fosse por mim eu não faria isso, mas por Jesus eu faço. E é justamente esse amor a Deus e ter esse coração totalmente voltado para Deus
que é o sentido desta leitura do Evangelho. Tudo que Jesus está nos dizendo aqui, de ir a Ele, amar, desapegar da família, dos bens e até da própria vida para ser seu discípulo, é esvaziar realmente o coração para ter Jesus como tudo e as outras coisas depois dele. E Jesus conta essa parábola da construção da torre, da batalha contra um general mais potente, fazer as contas, porque seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, não pode ser uma escolha assim ligeira ou superficial. É preciso realmente calcular, é com profundidade, porque é uma escolha que compromete toda a vida. É um passo que compromete toda a nossa vida. Não é só, eu amo Jesus e pronto, tudo bem. E segue. Não, compromete a nossa vida, empenha a nossa vida. Tem uma doutrina, a doutrina do Evangelho. Tem compromissos. São Paulo está falando, amar o irmão, amar o próximo, não matar, não roubar. Amar. Tem um compromisso de vida, realmente. E aí Jesus diz que a gente deve desapegar de todas as coisas. E não é só um desapegar assim, tem que desapegar dos bolsos, né? Desapegar dos bens. Sim, e muita gente tem um chamado muito específico, que até isso renuncia. Tem um chamado específico que às vezes vão viver o celibato. Hoje mesmo eu estava fazendo as contas ali. Hoje está fazendo, acho que 21 anos, que esse evangelho aqui foi decisivo na minha escolha pelo sacerdócio. Foi um dia como esse. Foi esse evangelho, novembro de 2004. Então, a uns o Senhor vai ter um chamado específico, mas aqui Jesus está falando para as multidões. O evangelho diz isso. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim. Então, ele não está falando só para os 12. Quer dizer, nosso Senhor não quer que a gente só, vamos dizer assim, esvazie os bolsos e desapegue das coisas. Mas Ele, na verdade, está querendo que nós nos esvaziemos das coisas que nos possuem. Não é especificamente do que a gente possui, é das coisas que nos possuem, que possuem o nosso coração. Para que vazios, Ele esteja no centro. Quem não se desapega disso, é porque essas coisas, sim, que a gente possui, aí os bens, e aí também os bolsos, que a gente pode se apegar também a essas coisas, a gente dedica, elas nos possuem, e o sinal que elas nos possuem é que a gente dedica tempo, energia, sono, às vezes não dorme, por essas coisas, porque elas nos possuem. Agora, se for Jesus que venha nos possuir, aí também a gente vai dar tudo para Ele. Os nossos recursos. Às vezes, se precisar realmente as horas também de sono. Mas também Nosso Senhor não quer que a gente não cuide, né, também de nós. Mas tem hora, por amor, que a gente faz o sacrifício. Então, meus irmãos, o chamado de hoje para o Senhor, como termina o Evangelho, para nós, né, o chamado do Senhor para nós, que Ele diz, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então nós queremos realmente deixar que Ele conduza a nossa vida, e fazer isso é um sinal realmente de confiança, dar o nosso coração, esvaziar para que Ele seja o centro, é dizer assim, Senhor, eu não confio tanto em mim, como eu confio em Ti. Dirija a minha vida. Para finalizar, é como se a gente fosse fazer, sei lá, saltar de paraquedas com um instrutor,
ou mesmo pilotar um avião com um instrutor, e o instrutor vai dizendo, olha, confia em mim, faça isso que vai dar certo, faça isso, faça isso, faça isso. E se a gente faz, dá certo. Se a gente se desespera e quer tomar o controle, aí a gente atrapalha e pode se dar mal, né? Então, esse exercício de desapegar as coisas, é para que, no final das contas, a gente diga, Jesus, eu até posso ter boas intenções, mas eu confio mais no Senhor do que em mim mesmo. E assim a gente se torna discípulo e Ele é o Mestre. Amém?